Retornamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com Luísa Nóbrega. E eu já passo imediatamente para a Luísa, porque a professora Livramento fez uma pergunta no final do bloco anterior e eu queria que você retomasse essa pergunta. Então, Livramento me perguntou se esses encontros que eu tive, importantes na minha formação e na minha vida, foram casuais. Eu não acredito no acaso. Eu acredito que o universo seja uma rede de conexões e que nós todos estamos inseridos nessa rede. Então, eu acho que todos esses encontros fazem parte do meu destino. O que eu poderia era tê-los aproveitado melhor ou pior. Acredito que os aproveitei tão bem quanto poderia. Acho que essa seria a minha resposta. Mas Livramento tem uma outra pergunta. Eu ia perguntar a Luísa, porque assim, o meu encontro com Luísa, o momento que eu a conheci foi no início dos anos 70, na Faculdade de Sociologia e Política da Fundação Zé Augusto. Então, eu ia perguntar a Luísa, assim, se ela tinha, já que ela teve esse momento tão valoroso no direito, por que ela chegou na Faculdade de Sociologia e Política? Então, e o que isso significou para a vida dela, porque a gente vivenciou naquele momento assim, situações muito inusitadas no nosso país. Muito embora eu tenha sido considerada a primeira aluna durante os 5 anos da Faculdade de Direito, e até concluí o meu curso com uma medalha do mérito universitário por ter sido a primeira aluna durante os 5 anos, no início do 3º ano eu já estava decepcionada com o direito, porque eu achava que o direito era apenas... Marx dizia que era uma superestrutura e tal, mas eu não sabia nada disso ainda. Eu só achava que o direito era apenas para legitimar aquilo que já havia sido decidido antes. Então eu quis conhecer a instância anterior que decidia. E quando eu soube que havia o curso de Sociologia, ou seja, onde em vez de se estudar o regimento jurídico dessa sociedade, se estudasse a realidade concreta dessa sociedade. Por isso que eu fui fazer Sociologia e Política. E havia outra pergunta ou era só esta? Não, a importância que teve, não... Eu acho que o Juan quer complementar isso. Não, eu também quero fazer uma fala, porque vocês dois se encontraram na Faculdade de Sociologia. Eu e Luísa, nós nos encontramos no âmbito da Comissão da Verdade, né, Luísa? Numa manhã que a gente realizou uma audiência pública com o professor Marcos Guerra, né, e outros perseguidos políticos que foram contar um pouco da trajetória. E lá eu encontrei Luísa pediu as fotografias que nós estávamos colocando, e o professor Carlos Gomes, que era o presidente da comissão, acabou fazendo um convite e que Luísa encerrou com chave de ouro os nossos trabalhos no ano de 2013 como a última depoente. Lá houve um termo que você utilizou, Luísa, que muito me impactou, né? Você falou assim, olha, Glauber Rocha colocava que nós somos a geração das cabeças cortadas. E eu fui uma flor decapitada em Butão, né? Colocando toda essa questão do seu destino interrompido, desviado do curso do Direito para a área da literatura e das artes plásticas, né? Então, nosso contato foi um contato intergeracional, um contato que eu muito aprendi com você, e eu sempre aprendo, é um contato muito bom, nasceu uma amizade, e eu queria lhe colocar isso. Essa sua trajetória política, né, tudo que aconteceu com você, como é que você consegue ressignificar, e como você colocou isso, por exemplo, no seu exercício de magistério nesses últimos anos aqui de UFRN? Como esse elemento da sua vida política se transformou em aprendizado, em conhecimento, para instruir muitas essas novas gerações, né? Que não viveram aquele período, mas tem que ter o conhecimento das dificuldades, né? O conhecimento das ameaças, dos perigos dessa época. Olha, eu diria o seguinte, Juan, a água, quando ela encontra um obstáculo, ela não se bate com esse obstáculo, a tendência dela é se desviar. Uma planta, quando você corta, se corta um galho, ela põe 2, não é assim? Isso. Então, qualquer corte que se sofra na vida, a vida e a inteligência buscam saídas que sejam superiores. Eu tenho como princípio de vida o seguinte, toda perda que eu tenho que transformar num ganho maior. Esse é um princípio... Naquele tempo eu não tinha isso consciente, era instintivo, agora é consciente. Então... quando eu sou obrigada a fugir, porque fui perseguida, né, por razões políticas, pelo simples fato de dirigir um jornal de esquerda, que era um jornal universitário, um jornal acadêmico, que depois se tornou clandestino, quando me diziam, vou para Caio em Ipanema, né? Fui morar na casa de uma tia, que morava ali na Bulhões de Carvalho, no fim de Copacabana, começo de Ipanema, e ali, como as minhas primas eram
Uma era atriz e a outra era escritora, Ana Miranda e Marlui Miranda. A casa era cheia muito frequentada por diretores como Nelson Pereira dos Santos, atrizes como Leila Diniz, todo aquele pessoal que era de uma outra visão de mundo, completamente diferente daquela de onde eu tinha vindo, que era a coisa da Revolução Brasileira, de transformar a sociedade. Eles não estavam nem aí para isso, como eles mesmos diziam, não é? Então eu tive que me readaptar àquilo, certo? Depois de me adaptar àquilo, e as minhas memórias que ainda não acabei, você sabe disso, estão em processo, né? Elas têm vários capítulos. O capítulo Natal Rebelada, o capítulo Ipanema Deslumbrada, e depois vem Brasília, ou seja, eu passei por várias décadas de transformações no Brasil. O meu guia, o meu fio de Ariadne nessa evolução do tempo e do que se quiser do processo... o meu fio, eu diria que é sempre aquele desejo de saber, de sobreviver e de aprender mais. E quando venho para a universidade, transmitir o conhecimento que aprendi com o mestre Ivan Serpa, que foi fundamental, com a Nise da Silveira, quando o Ivan Serpa me apresenta ela, e eu participo nos grupos de estudos dela de psicologia profunda e junguiana, né? E muitas outras coisas que eu também andei aprendendo, e não vale a pena aqui ficar citando, porque temos pouco tempo. E quando venho para a universidade, eu procurei trazer todo esse conhecimento de diversas maneiras. Né? E Luiz, essa sua decisão de voltar ou chegar na universidade, como é que se deu isso? Porque eu lembro que você chegou num primeiro momento como professora visitante lá no Departamento de Letras, né? Já com, digamos assim, com essa áurea ou com esses estatutos de ser um especialista em Camões, né? Isso eu lembro que isso foi no final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? E aí você volta à universidade, você fica um período aqui, que eu não me lembro se foi muito largo ou curto, depois você se retira da universidade e em seguida você decide mesmo que você vai estar aqui como professora, faz concurso, já no Departamento de Artes, né? Já aproveitando essa interdisciplinaridade que você, né? Que significa a sua condição de docência. Então, eu queria que você falasse um pouco o que significou isso nessa sua trajetória e por que você quis voltar para o UFN. Então, Livramento, quando eu chego em 2002, eu vim, na verdade, eu ia começar o meu pós-doutoramento em Portugal, nessa altura. E a minha mãe me chama, levou um tombo, fraturou o fêmur, e já estava com 85 anos, na reta final, e começa a me chamar. E eu fiquei naquele dilema, acabei por optar, eu disse, o pós-doutoramento pode esperar, minha mãe não, e vim. Fiquei os últimos anos de vida, foram dos 85 aos 89, 4 anos, porém eu não queria ficar só ali. E então eu disse, eu vou fazer um contato com a Letras da UFRN e solicitar ser professora visitante. Como você sabe, você era a diretora do Xixila naquela altura, e você foi uma grande incentivadora minha, foi muito bom ter... Eu me lembro até de quando nós nos reencontramos, quando você me viu, você disse, Luísa, lembra? Aqui perto eu acho que eu vinha fazer qualquer coisa aqui na TVU. E nós nos encontramos e tal, aí eu achei muito bom ter encontrado você, e você sempre me incentivou seja efetiva, não é? O que acontece? Quando a minha mãe faleceu, eu voltei para fazer o meu pós-doutoramento lá, né? Foi em 2006 e fiquei até 2008. Em 2008 eu disse, pronto, agora eu vou voltar para o Brasil e vou morrer no meu país. Com saudade do Bem-te-Vi, com saudade do Beija-Flor, com saudade do Sabiá, do céu magnífico de Natal, né? E da minha infância e de tudo que eu vivi aqui. E voltei. Só que quando eu voltei, eu fiquei no Rio, onde morava a minha irmã, né, Fátima, que você conhece. Conheço, né? Fomos colegas também. Isso, exatamente. Fiquei lá com ela, mas tive um problema no ouvido e o médico me recomendou ficar num lugar sossegado. E eu fui para a praia do Morro Branco, no Ceará, onde eu me tinha escondido na época que eu era semi-clandestina, que não podia nem usar o meu nome. Voltei para essa praia, fiquei lá um tempo.
Nessa altura, eu já tinha em Lisboa, tinham ligado para mim do centro, o Centro Dragão do Mar, o Centro de Cultura do Dragão do Mar, do Museu, o Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar, porque tinham adquirido 8 obras minhas e queriam que eu desse os direitos autorais, para eles poderem mostrar. A partir disso, foi combinada uma exposição de 4 décadas de trabalhos meus Por coincidência, mais uma vez o destino... Aí foi coincidência mesmo. Eu acho que é sempre a mão do destino, é a minha opinião, não imponho a ninguém, mas é como eu vejo. Livramento está lá. Eu disse, Livramento, vai ver minha exposição. Ainda me lembro, nós sentadinhas lá conversando, e você me disse, Luísa, vai abrir um concurso, está abrindo um concurso agora, era em novembro o concurso, para o DEARTE. Por que você não faz? Eu disse, vou fazer. Agora, dessa vez, o cavalo passou e eu vou montar nele e vou. E vim, né? E olha, não me arrependi nunca... você sabe muitíssimo mais do que eu, o Juan também sabe disso, é um desafio, não é? A universidade é um desafio e mais para o docente do que para o discente, não é? Mas digo o seguinte, eu estava conversando com o professor Edmilson ontem lá no café, né, Cidade Jardim, e já estava a dizer isso. Eu levo da universidade a mais profunda gratidão, assim, a universidade me deu muito. Eu acho que só não me sinto em falta com ela, assim, em dívida, porque eu também procurei retribuir. O que foi que a universidade me deu, o que foi que eu dei à universidade? Resumidamente, eu diria o seguinte, você sabe a coisa do tripé, não é? Que foi a primeira pergunta que eu fiz à professora Ângela quando ela nos recebeu, não é? O que é o tripé? E qual é a perna mais importante? E ela respondeu, todas são importantes. O ensino é o básico, né? No ensino, por exemplo, eu assumi o desenho, eu reformulei o desenho, eu criei, só havia desenho 1 e desenho 2, e era desenho de observação. Eu fui incumbida de reformular, transformei aquilo em desenho tucur. Depois eu criei, propus e fiz o programa e a ementa de desenho 3 e desenho 4. Fui coordenadora do curso de artes visuais, coordenei a 4ª semana de artes visuais, que foi pioneira no sentido da primeira utilização artística do espaço novo, aquele anexo, não é? Que motivou muito os alunos. E além disso, desenvolvi vários trabalhos de pesquisa, por exemplo, o que eu chamei de recantos do campus, em que os alunos iam, porque a minha política aqui de professora foi de botar os alunos para fora para conhecer o campus, para observar a natureza e a vida no campus, né? Eles iam e fotografavam, e filmavam, e também pintavam, desenhavam. Eu dava aulas ao ar livre, os alunos adoravam, embaixo das árvores, enfim... Para além disso, desenvolvi vários, como o professor Edmilson, que era então o nosso pró-reitor de extensão, sabe, mais do que eu. Aliás, me deu uma declaração que eu emoldurei, junto com a do professor Raimundo Nonato. Eu tenho 3 declarações que eu emoldurei. A do professor Raimundo Nonato, o Juan conhece. A do professor Cortez Pereira e a do professor Edmilson. Que honra. Que é histórica para mim. Que apresentei, inclusive, na comissão lá de anistia. Então... desenvolvi vários projetos de extensão e concluí com o que eu chamo de chave, se não de ouro, pelo menos de prata, foi o final, foi a minha última contribuição à universidade. Depois dessa, que foi a publicação pela editora da minha tese de doutoramento sobre os Lusíadas, que é uma obra da editora, e encerrei com o evento Poesia Sem Fronteiras, em homenagem ao Ledo-Ivo, que reuniu professores e escritores, poetas e tradutores de vários países do Brasil e de vários países europeus, em homenagem ao Ledo-Ivo, e que trouxe inclusive alunos do IFRN que fizeram uma performance que arrancou lágrimas e aplausos aqui no Centro de Educação. Depois disso, me aposentei e agora estou em Portugal. Mas agora, nesse momento, estou aqui com vocês. Você apresentou vamos apresentar mais. Tem um outro livro, eu queria que você falasse rapidinho de cada um deles. Então, vamos falar primeiro desse, porque esse é o que foi. Esse é o seguinte, ele é uma segunda edição ampliada e aperfeiçoada do primeiro, que se chama O Canto Molhado, que é a minha tese de doutoramento, que se chamou A Traça no Pano, Contradição de Baco nos Lusíadas. Eu fiz uma descoberta de Baco como o herói dos Lusíadas, que até então Baco era o vilão, e eu apresentei Baco como herói. Por quê? Porque eu apresentei Baco como uma persona do poeta Camões, que dizia aquilo que o poeta queria dizer, mas não podia pela censura inquisitorial e pelas intrigas da corte, não é?
Claro, mas demonstrei tudo isso, mas já volto a dizer, com a semântica do poema, não é nada sobre interpretação romântica, é um estudo analítico do poema, né? Publiquei esse O Canto Molhado em 2008 em Lisboa, e esse aqui em 2013 eu publiquei a edição ampliada e aperfeiçoada. Esse outro é uma análise também semântica que eu faço da poesia completa do Lê do Ivo. O Lê do Ivo publicou em 2004 um livro, a sua poesia completa através da Top Books, e eu li esse livro todo e li anotando e já estudando, né, com o método porque eu estudei também teoria literária, não estudei só literatura. O meu doutoramento começou em teoria literária. E quando eu mandei para ele, ele me disse está muito bom, vamos publicar, mas eu vou mandar-lhe os 2 últimos que eu escrevi que não constam aí, que era o Requiem e o Mormaço. Eu li Requiem e Mormaço e acrescentei mais 2 capítulos. Mandei, em um mês ele já tinha encaminhado para a editora, ele mesmo publicou, foi iniciativa dele. Distribuiu com todos os seus confrades da academia, mandou para críticos e a editora me deu também alguns exemplares que eu distribuí, mandei para críticos e professores de literatura e também para amigos, né? São os dois livros que eu tenho sobre autores de minha predileção, digamos assim, né? E que eu me especializei. Uma pena que nesse momento você não pôde fazer uma exposição aqui das suas obras de arte, né? Porque esse a gente sabe que é uma outra faceta, né? Do seu trabalho. Quem sabe ainda faço. Quem sabe, Luísa, infelizmente, aquele aviso inicial, né? O nosso tempo é o tempo da televisão. Va bene. Ok. Muito obrigado, foi maravilhoso essa conversa com Luísa Nóbrega. E assim terminamos mais um Memória Viva, agradecendo a contribuição, a presença do Juan Almeida e da professora Livramento Clementino. Muito obrigado e até uma próxima edição do Memória Viva.